Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader. Júnior Egídio por aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês fazem para identificar no gráfico possíveis armadilhas. Aquelas armadilhas, no caso, você marca o ponto de interesse, espera a confirmação, a entrada de dinheiro, o volume entrou ali e ainda assim o preço volta, te stop e depois vai e faz o movimento. Quando ele volta para limpar justamente a galera do Smart Money. Então, se você gosta aí do nosso conteúdo, já vou pedindo para você, já deixa o seu like aqui, porque é uma troca sadia. A gente traz conteúdo de qualidade, vocês deixam o like aí para ajudar no crescimento do canal. E se você caiu de paraquedas por aí, se inscreva e deixa o like também para você ficar por dentro aí e não perder vídeos como esse. Beleza? Pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que essas armadilhas, elas sempre estarão atrás de strong highs, strong lows. O que é strong high, strong low, pessoal? São topos e fundos fortes. Se eu tenho um fundo forte aqui, a grande maioria das vezes esse fundo pode vir o preço reacionar. Não estou falando nada de indução aqui não, tá pessoal? Porque muitas vezes isso aqui pode ser uma indução, mas não pegue o bonde andando, tá? Eu quero dizer aqui é o seguinte, que essas armadilhas vão estar justamente atrás de topos e fundos que quebraram estrutura, certo? Mesmo que o preço volte aqui e crie uma indução, uma liquidez prévia, pode acontecer desse preço ainda assim vir limpar isso daqui e depois fazer o movimento. Quantas vezes vocês já não viram isso acontecer? Vou dar exemplo para vocês aqui no gráfico, depois eu vou estar mostrando aqui como vocês fazem para poder driblar isso, porque é uma coisa que não está no nosso controle. Simplesmente a gente vai observar se tem um ponto de interesse mais próximo do que o que nós queremos, como eu vou explicar para vocês, e aí a gente vai usar uma técnica para poder, se caso acontecer de fato a armadilha, certo? A gente vai estar prevenido, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é o USD. Olha que ponto de interesse bacana que tinha aqui. Olha só. Aqui você teve esse ponto, ó, que quebrou a estrutura. Isso aqui é o gráfico de H1, certo? Seu order block, o preço foi lá em cima, veio aqui, pum, bastante liquidez aqui, só que a gente tem que ter em mente também que o ponto de interesse está distante da liquidez. Isso é um fato muito importante a se observar. Interessante é que a liquidez e o ponto de interesse esteja no máximo em 200 pontos, 20 pips, não mais que isso, certo? Entre a liquidez e o ponto de interesse. Então não fica legal fazer uma entrada por aqui direto, no caso seria o ideal esperar uma confirmação. Então é o seguinte, prestem atenção, percebam que, dando um zoom aqui, quando o preço chega aqui, ó, ele quebra o que? O primeiro swing high, fazendo aqui a mudança de característica e pum, chegou aqui no ponto de interesse, ó. Obviamente, não vou descer para M5, M3 aqui se deu alguma entrada por confirmação ou não, até porque não faz parte da aula isso aqui agora. Eu vou dar continuidade somente nesse assunto sobre as armadilhas, certo? E o preço volta, olha só, se você faz uma entrada aqui, perceba, com a intenção de pegar esse movimento, ó, digamos que você coloque aqui atrás do bloco, bem pertinho, olha onde ele veio, justamente aqui, ó, e tirou a galera por milímetros. Às vezes ele pode vir um pouquinho mais, mas isso aqui é um exemplo claro. E você tinha o que aqui? Um order block lá atrás que impulsionou o preço, quebrou a estrutura. Você teve aqui confirmação do dinheiro entrando no jogo, possível absorção, evento climático. E
aqui você teve a mudança de característica e tinha um ponto de interesse aqui. Obviamente no micro aqui também pode ter dado mais confirmações da qual nós gostamos, certo? E ainda assim você foi estopado, certo? Porque as armadilhas estão sempre atrás de topos fortes e fundos fortes, no quais esses mesmos capturam liquidez e quebram estruturas. As armadilhas se localizam ali atrás. E o que você faz aqui quando você identifica? E por quê, tá? O porquê. Pessoal, você tem que ter em mente o seguinte, uma região, ela pode ser aqui mitigada até 70% do ponto, tá? O preço pode mitigar no início do bloco, depois voltar a mitigar mais um pouquinho, depois voltar lá no 50 ou no 70. Então, quando você tem configurações no início do ponto de interesse, você tem mais pontos de interesse abaixo, bem pertinho, como esse aqui, ó, que nós tínhamos região aqui embaixo, ó, que ainda não havia sido testada, certo? Quando você tem essa situação, eu vou dar mais exemplos, certo? Mas quando você tem essa seguinte situação de que você tem um ponto de interesse, fez a mudança de característica, mas tem mais espaço aqui para baixo, o ideal é que você tente, se você não tiver algo claro aqui, refine um pouco mais para ver se tem algum outro ponto de interesse mais abaixo para que você faça exatamente isso, divide a sua entrada. Como? Divida a sua entrada da seguinte maneira. Vou te dar um exemplo. Se você entra com 0,10, você vai colocar uma ordem com 0,5 aqui, certo? E aqui onde você estoparia, você entra com uma outra ordem com o stop atrás do ponto de interesse. Então, se o preço for direto, aquela história, lucro pequeno não quebra ninguém, galera. E a ganância aqui, ela é inimiga número 1 do trader, é responsável por quebrar milhares de contas. Então, se você espera o preço chegar aqui e ele for embora com metade do teu lote, não fica triste, fica feliz. Você fez uma boa entrada, você operou bem, entende? E aí, se ele vir aqui e capturar essa liquidez e depois fizer um movimento, você teve a sua segunda chance. Você vai pagar o seu stop e ainda vai sobrar um lucro, certo? Eu vou dar mais exemplos aqui para que a gente faça isso. E se o preço voltar e cair tudo, simplesmente estopou o que você estoparia de um lot shake normal da tua mão e você errou a análise e vamos para o próximo trade, que isso esteja dentro do seu gerenciamento, certo? Aqui tem um outro exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, um exemplo legal. Olha só, a gente veio de uma captura aqui de um swing low, correto? Vamos lá. Continua no gráfico de H1, tá? Eu não vou fazer leitura contextual para que o vídeo não fique extenso. A intenção aqui é mostrar somente as armadilhas e fazer com que o vídeo fique dinâmico. Ah, pessoal, antes de mais nada aí, ó, você que gosta do nosso conteúdo, temos aqui, ó, para você que está nos conhecendo aqui, o e-book, o Combo 5 em 1 aqui, operacional institucional, ICOF simplificado, volume financeiro, HFTs e muito mais. E um valor mega acessível, R$ 6,990, 9,09 na verdade, R$ 49,50 para ser mais preciso. E se você quiser se aprofundar mais ainda, nós temos aqui, ó, 4 aulas, tá? Liberada de dentro do nosso treinamento, aula lá de dentro, para você assistir e ver como que é a nossa didática. E caso você queira fazer parte da turma, dá uma olhada nos feedbacks, nos módulos que nós ensinamos, tá? Tá tudo aqui, ó, módulo Forex, índice, dólar, ações, Smart Money aplicado diretamente nessas questões. E aqui está o valor, tá? 597 e uma notícia não muito boa para vocês, esse valor aqui vai ser alterado no início do mês. Então, você que ainda não entrou, não perca tempo e pula para dentro aí da nossa turma, beleza? Vamos voltar aqui para o vídeo. Lembrando, tá? Ali a gente tem um suporte individual para dúvidas diretamente comigo no WhatsApp ou no Telegram. Você vai ter meu WhatsApp pessoal, onde vamos poder trocar algumas ideias e tirar algumas dúvidas, esclarecer ali. Aqui, voltando, vamos lá. Tivemos aqui
a nossa mudança de característica nesse ponto aqui. O preço, pum, quebrou, bacana, quebrou até mais de uma estrutura, quebrou várias, né? Confirmação pelo volume, excelente. A ação de preço seguiu, o dinheiro entrou, seguido de uma ação de preço muito bonita, e o preço chega no ponto de interesse. Ainda captura liquidez prévia, cara. Olha que legal, ó. Aqui a gente tinha esse pontinho de liquidez, um swing low, aqui esse ponto, capturou essa liquidez. E aqui, obviamente, quando ele chega aqui, você está no H1, você refina, talvez para um M5, talvez um 15, né? E você vai ver uma mudança de característica aqui. Cara, e olha o que acontece. Você marca o ponto de interesse, perceba o detalhe, ó. Olha a reação aqui. Aqui a gente entrando, porra. Aqui, ó, dá para ver perfeitamente. Justamente nesse candle aqui, ó. O que você acha que esse martelinho aqui foi? A galera entrando. Algoritmos programados também que operam justamente no Smart Money entrou ali, ó. É uma entrada válida, certo? Mas aí vem a questão da armadilha. Se você não está preparado e não entende que essa região ela pode ser mitigada até 70%, depois que ela for mitigada até 70%, é muito provável que, se a análise estiver certa, o preço reverta. E ele chegou no início, fez a indução. Porque quando a gente chega num ponto e ele não tem liquidez suficiente, geralmente esse primeiro toque na região, quando não tem uma liquidez prévia de excelência, ali, uma liquidez que ele precisa, ele cria. Então isso acaba virando uma indução, como nesse caso. Então, de novo, vamos para o exemplo prático. A entrada, você fez uma entrada aqui, certo? Com o stop embaixo dessa mudança de característica, foi estopado na primeira. E aqui, você, quando foi estopado na primeira, você vai fazer a sua segunda entrada, onde justamente você estopou uma, você entrou com a outra. Você paga o seu prejuízo, caso a análise esteja certa. Mas se tudo estiver errado, você estopou. Como eu dei um exemplo para você, você entraria com 0,10, você entrou com 0,5, certo? Então, assim, você conseguiu se manter dentro do seu gerenciamento ali, certo? Do que você normalmente entrar com 0,10 aqui e colocar um stop loss aqui e ser estopado. Então você dividiu a entrada e, tecnicamente, quando você entende que pode ser uma armadilha, tecnicamente, vou repetir, quando o preço chega no ponto de interesse, não temos liquidez prévia, possivelmente esse primeiro ponto pode ser uma indução, certo? E quando ele não mitiga ali 50%, 70% da região, provavelmente isso pode acontecer. Mas vai ter vezes que ele vai tocar no início do bloco e pum, vai embora. Mas aí é mercado financeiro, né, pessoal? Então a gente tem que ter noção aqui, sempre, né, eu costumo dizer isso muito, proteger ao máximo o nosso capital. Não achar que por você entender de smart money, você entender como funciona realmente o jogo no mercado, você tem controle sobre o mercado. Nós não temos controle sobre o mercado, ninguém tem esse controle. O mercado, ele é um fluxo de ordens constante. Então, é muito válido que você calce a sandália da humildade e entenda que não é só porque você é um estudioso de smart money que você vai dominar o mercado em si, ele vai ter que fazer o que você quer. Então, quando chega, a gente tem essas questões, como eu mostrei para vocês, ajam dessa forma, dividam o lote e quando você identificar que pode ter uma possível armadilha, vocês façam isso para estar se livrando. Vou dar um exemplo aqui, ó. EURALD. Peguei um trade aqui de 2.000 pontos, quinta-feira passada. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô vendido aqui, eu vou compartilhar também com vocês. Tô vendido exatamente aqui. Outro exemplo perfeito. Olha aqui. O que aconteceu? Armadilha. Aqui, isso aqui não era um order block? Ó, ó. Olha o preço. O preço só caiu quando ele passou a mínima desse order block aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é uma armadilha. Correto? Isso aqui é uma armadilha. E esse topo aqui, ó. Aqui. O preço é um order block bonito. Sem mitigar. Entendeu? O cara deixa o stopinho aqui, ó. Limpou.
Isso aqui é uma armadilha de fato, certo? Isso daqui é uma armadilha. O trade que eu peguei, eu vou deixar esse estudo aqui, eu vou trocar para o da onda, foi referente a essa movimentação aqui, ó, essa movimentação. Por quê? Olha só, aqui a gente está com o gráfico do diário, prestem atenção. A gente teve aqui, ó, esse último bloco dessa região. Primeiro, a leitura primordial aqui, né, cara? Isso aqui no mensal, porra, tá lindo demais. Limpamos aqui, ó, muita liquidez prévia e testamos essa vela institucional aqui, a vela de mensal. Mitigou muito mais de 70% da região, então eu entendo que possa pelo menos ter uma reação, certo? E aí, vindo para o gráfico do diário, o que acontece? A gente tem esse bloco aqui, ó, essa região aqui. Essa região todinha, dá para ver aqui que foram compras, instituições compraram para vender. Porra, virou uma região grande pra cacete para trabalhar isso aqui. É pavoroso quando você identifica isso. Porque o preço costuma criar vários pontos dentro dessa região. Então você tem que ser muito técnico e preciso para não fazer merda. Enfim, o que acontece? Tivemos essa captura de liquidez, conseguimos pegar essa movimentação também. Eu acreditei que esse preço desenvolveria lá para baixo e não desenvolveu, voltou ainda para limpar essa galera. Certo? Tirei minhas parciais e deixei uma ordem um pouquinho ainda que o preço... Eu consegui fazer acho que eu até compartilhei no grupo, tá? Uma venda muito boa mesmo, mas eu não imaginava, não foi nem aqui, foi aqui. Aí quando o preço tirou essa mínima aqui, eu tirei algumas parciais e protegi o meu trade com trailing stop bem para baixo. E logo me tirou, subiu com tudo. E aí, qual que era a ideia? A região, que eu acabei de falar para vocês, ela não foi mitigada nem 50% ainda. Agora ela foi. Olha só. Aqui. Certo? E muita gente acionou aqui talvez um topo duplo, velho. E aí, quando o preço rompe a mínima, ativa o topo duplo, você vende aqui e stop em cima da máxima. Onde ele foi? Tirar a galera do topo duplo, queridão. E limpou geral. Tá vendo? E mitigou mais de 70% da região. Certo? E aí, voltando para cá agora, pegamos essa movimentação aqui, ó. Naquela captura de liquidez, eu vou mostrar para vocês no MetaTrader, tá? Aqui a ordem. Aqui. Foram duas entradas, tá? Duas entradas, stop em cima dessa velhinha institucional aqui. Foi aqui mais ou menos. Cara, foi mais ou menos isso aqui, se eu não me engano. Eu vou compartilhar a imagem com vocês, vocês vão ver aqui, tá? E aí, quando o preço perdeu, obviamente, eu imaginei que esse preço poderia descer direto. Tá, ele voltou aqui até para poder fazer essa mitigação, tá? Mas eu identifiquei isso aqui como uma possível distribuição. O cara jogou forte para cima e quebrou para baixo. Cara, isso aqui para mim é um sinal lindo demais, ainda mais você baseado em contexto. E aí o trade tá aqui, ó. Foi exatamente esse aqui, perfeito. Olha lá, as duas vendas aqui, certo? E a gente conseguiu surfar ali numa porrada. Deu ponto pra cacete. Deu 2.000 pontos, 2.000 e poucos pontos. Tiramos a parcial, desci o trailing stop depois. Quando ele rompeu o fundo, eu tirei a parcial, aquele fundinho lá. Aqui eu soltei grande parte das minhas ordens. Depois protegi aqui, ele me tirou. E agora eu tive a oportunidade de entrar novamente e eu vou compartilhar esse trade. Assim que eu finalizar, eu vou compartilhar com vocês. A gente conseguiu fazer uma entrada exatamente aqui. Vou mudar aqui, ó. Estamos vendidos exatamente aqui, ó. Aonde está aí, ó, esse desenho. A gente está vendido aqui, ó. E em cima do que eu acabei de ensinar para vocês. Em cima de uma armadilha. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco extenso, mas não tinha maneira de eu ser... eu consegui explicar com eficiência de uma maneira muito rápida, beleza? Então, já mais uma vez, vou reforçar aí, deixa o like aí, deixa um comentário e
algo que você queira, uma sugestão aí para a gente poder fazer nos próximos vídeos, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e valeu!